Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um NR para você. E hoje estamos aqui com uma pessoa exemplar da nossa cidade, uma doutora, ex-aluna, mãe de aluno, porque estamos no mês de outubro. Outubro Rosa, mês em que muito se fala socialmente sobre o câncer de mama, sobre a prevenção do câncer de mama. E ninguém melhor para estar aqui nessa mesa de conversa, nessa mesa de reflexão, do que uma mãe de aluno do nosso complexo de ensino Noilde Ramalho. Esta pessoa que eu estou falando, estou me referindo a Ana Tereza Regalado, doutora radiologista com especialização em mama. E como eu já falei, não vou cansar de repetir, ex-aluna da nossa Escola Doméstica de Natal e mãe de aluno do Noilde Ramalho. Seja bem-vinda, Ana, ao nosso podcast para você. O podcast é um projeto que surgiu a partir de pedidos de mães, alunos, professores, e todas as semanas a gente senta e conversa aqui sobre temas que são importantes, que são relevantes. E neste mês, nada melhor do que conversarmos sobre o câncer de mama, não é verdade? Eu acho que assim, todas as mulheres hoje têm sempre um friozinho na barriga quando só ouve falar. Mas é necessário conversarmos sobre, até para poder instruirmos, até para poder orientarmos todos sobre essa questão que é tão importante saber mais e trabalhar muito com prevenção. Afinal de contas, é é uma doença, mas é algo que tem tratamento, não é verdade? Mas vamos tentar entender melhor. Vamos começar pelo conceito. O que é câncer de mama? Professora Lucila, obrigada primeiramente pelo espaço, né? É uma honra estar aqui, voltando à casa que eu estudei e falando desse tema tão prevalente, né? Infelizmente tão presente na nossa sociedade, que é o câncer de mama. Bom, o câncer de mama nada mais é do que um tumor que aparece nas mamas, que é uma proliferação atípica, é uma multiplicação anormal das células mamárias. Né? Elas aparecem de diversas formas, né? Pode ser através de microcalcificações, através de nódulos, de cistos, de alterações visíveis e invisíveis, palpáveis e impalpáveis. Ou seja, não tem anúncio, não é, Ana? Assim, tem pessoas que ainda pensam que, não, se você não tem casos de câncer de mama na sua família, nem se preocupe. Não tem essa cultura social? Tem. E, assim, eu costumo dizer que, assim, esse espaço que vocês estão abrindo aqui, isso aqui é poder puro. Porque, como disse a Angelina Jolie, né, quando ela teve o problema das mamas, informação é poder. E quando a gente passa informação para o público, a gente dá poder ao público, a gente dá conhecimento e essas pessoas vão poder nos ajudar, né, os profissionais da saúde, a encontrar esse problema cedo, né, que é o principal desafio da medicina, é encontrar o câncer de mama cedo. Quanto mais cedo, mais fácil, mais possível de ser tratado. E é verdade, quando a gente está falando de conhecimento é uma arma muito poderosa, né? Você saber sobre alguma coisa é lhe dar oportunidade de resolução. E isso é fantástico. Somos assim, viemos de uma escola feminina, Escola Doméstica de Natal, exclusivamente feminina, e Sim. É um tema que precisa estar presente, não só por nossa raiz, mas por nossa essência de hoje. Temos meninas, mulheres, mães, funcionários, e todos precisam estar bem informados sobre a melhor condição de saúde, né? Como você ter uma melhor condição de saúde. E hoje falando especificamente sobre o câncer de mama. Eu sei que existem fatores de risco, né? Que existem condições, situações que podem provocar mais. Você poderia falar um pouquinho sobre esses fatores? Claro. O que acontece? Por mais que a gente fale muito de câncer de mama em mulheres, pouco se sabe sobre o câncer de mama em homens. Nossa! Existe câncer de mama em homens, né? Apesar de ser muito menor do que em mulheres. Em mulheres até é um pouco assustador o dado que eu vou passar. O número? Mas 1 a cada 8 mulheres vai ter câncer de mama na sua vida. Socorro! É muito grande. Todo mundo conhece alguém que tem câncer de mama, né? E quando a gente passa para o lado do homem, essa incidência cai bruscamente. 1 a cada 100 homens vão ter, mas mesmo assim, não é? É um número, ele existe. Ele existe, é um número, né? Então,
Claro que o programa de combate ao câncer de mama é muito mais voltado para a mulher, né? E vamos falar mais nesse sentido, né? Que é o que mais aparece. Então, assim, quando a gente fala de fatores de risco, existem os fatores de risco mutáveis e imutáveis. Apesar dessa prevalência ser alta, 1 a cada 8 mulheres, apesar desse dado ser, assim, assustador, a gente não precisa se desesperar. Por quê? Porque, assim, 80% dos fatores causadores do câncer de mama são mutáveis. Ou seja, a gente consegue modificá-los, não é? E 20% apenas é ligado à genética. Certo? Então olha, essa cultura social está totalmente errada. Exato. Então, assim, quando a gente vê o câncer de mama, 20% tem um componente genético, mas 80% tem um componente social, tem um componente do que a gente faz, de como a gente vive. E falando sobre o grupo de risco, eu diria que, assim, os fatores de risco, né? Eu diria que, assim, obesidade é o carro-chefe que a gente associa ao câncer de mama. Ou seja, a obesidade, ela é tratável, né? Apesar de ser uma outra doença, é tratável. Tem muitos tratamentos. Né? Então, assim, o câncer de mama está associado, sim, à obesidade, ele está associado também ao estilo de vida, ao estresse, pacientes que não têm tempo para fazer atividade física, né? Ao consumo de álcool, tabagismo. Então, tudo isso são coisas que a gente alimentação também entra nisso? A alimentação também é um fator? Sim. Socorro. Existem muitos estudos, então, assim, eu não poderia categorizar aqui, porque para não estigmatizar, né? O alto consumo de carne vermelha. Sim. Né? Carne vermelha todos os dias, realmente, né? Existem estudos nesse sentido, sim. Mas também existem estudos que mostram que uma dieta rica em fibras, eu não estou falando de frutas e vegetais. Sim, estou falando fibras de maneira geral. Fibras de maneira geral. Ajuda muito a combater o câncer. Então, assim, existem novos estudos também falando sobre a atividade física, né? Que a atividade física é importantíssima, porém eles colocam agora quantidade de horas treinadas, malhadas. Mínimas? Mínimas por semana. Acho que são 10 horas por semana. 10 horas por semana, de atividade moderada. Se for intensa, melhor ainda. Ou seja, faça seus cálculos. Pessoas como eu, que fica tentando achar alguns dias da semana para fazer atividade física, ainda está errado. Está tentando, mas está tentando pouco. Se a semana tem 7 dias, se a gente jogasse 1 hora por dia de atividade física, ainda não atingiria o que eles pedem. Pois é, até porque todo mundo tira sábado e domingo. Sábado e domingo não conta como dia da semana para atividade física. Não, né? Geralmente é para lazer. Exato. Mas isso é um dado importantíssimo. Entendeu? É sabido mesmo que a junção de multifator, de multissituações, alimentação, qualidade de vida, cuidados com a saúde, porque é bem verdade o que você acabou de dizer. Quantas as mulheres lutaram tanto socialmente para se inserir no mercado de trabalho, para ocupar aqueles espaços, né, com maiores demandas e com mais peso de resolução, que por vezes hoje estão realmente com o seu tempo praticamente totalmente ocupado. Exato. No núcleo profissional, né, no âmbito profissional. E aí esquece do cuidado consigo mesma, da atividade, da alimentação, do lazer, do repouso. Do repouso. Isso tudo é muito importante. Uma conclusão, pessoal, que eu chego é que, assim, se eu pudesse dizer para uma pessoa, como é que a gente faz para burlar o câncer de mama? Se alimentar melhor com a dieta rica em fibras, fazer atividade física regular, não é? E principalmente desacelerar. Desacelerar um pouco. Parar de querer abraçar o mundo inteiro. Até porque isso nunca será possível. Né? Não dá. A gente acaba sempre frustrada. Ainda vai faltar alguma coisa. Exato. Então, assim, eu diria isso. Procure ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila. A gente não vai conseguir resolver todos os problemas de casa, do trabalho, dos filhos, né? Do marido, de tudo. Então, assim, desacelere um pouco. Se dê o luxo de ter uma vida mais sossegada mesmo, né? E se dar o luxo de existir. Né? Porque às vezes a mulher insiste em querer existir mais em um âmbito e esquece
da circunferência, esquece do todo, porque esse círculo tem que fechar. Exato. Não pode ficar só com os pedacinhos pelo meio do caminho. Exatamente. Perfeito. Gravada informação, viu? Fibras, essa vai para minha dieta. Essa vai para dieta, Essa né? vai para minha dieta. Fibras, muitas. Muitas. E realmente, e assim, eu tava conversando com uma blogueira fitness da cidade, né, esses dias, e eu falei assim, olha, o seu trabalho ali de postar toda hora, sua academia e tudo aquilo ali ultrapassa o modismo, ultrapassa isso aí. Aquilo ali é saúde pública. Né? Vira exemplo. Vira modelo, modelo positivo a ser seguido. Exato, exatamente. Né? Porque a gente vê tanta futilidade, tanta banalidade sendo publicada nos veículos de comunicação, até impulsionando a fazer igual. Claro. Quando os modelos positivos aparecem, esses precisam realmente dar continuidade e outras serem estimulados. Ana, a gente sabe que assim, como é uma doença, né? Como toda doença, muitas pessoas, elas acreditam assim, não, como doença vai aparecer alguma coisa, eu não vou ser pega de surpresa. E outras pessoas dizem assim, não, o câncer, o mal dele é porque ele é silencioso, ninguém vê, não tem sinal, não tem sintoma. E aí, amiga, tem sintoma e sinal ou não tem? Então, é uma questão muito importante isso aí. Por quê? Porque o câncer de mama, porque a medicina não é uma ciência exata, né? Então, nós vamos ter flutuações em todas as respostas, né? Não tem uma resposta correta, né? Não tem uma precisa. Receita, né? Uma receita igual. Exato. Então, assim, tem cânceres que não vão aparecer, que não vão dar sintomas, né? E tem cânceres que aparecem os sintomas rapidamente, né? O que é que a gente... Isso vai de organismo para organismo? Isso vai de tipo para tipo. Depende do tipo do câncer. Do câncer. Depende da profundidade do câncer. Depende do tipo de mama que você tem, né? Então, como eu estou lhe falando, são muitas variáveis, né? Vamos lá, tentar explicar um pouco aqui. Paciente que tem uma mama muito densa. O que é uma mama muito densa? É uma mama muito composta por tecido fibroglandular, mamário. Uma mama dura, geralmente, aquela mama mais enrijecidazinha. Então, assim, esse tipo de mama, ele é um tipo de mama mais perigoso para o câncer de mama, porque ele mascara mais os cânceres mais minuciosos. Os nódulozinhos que vão lá aparecendo, fica escondidinho. As microcalcificaçõezinhas, né, as coisinhas assim. Então, uma mama mais adiposa, que é uma mama mais gordurosa, ela na mamografia, ela aparece mais translúcida, o raio passa por ela e a gente consegue ver tudo que tem de um lado ao outro. E aonde é que a gordura influencia? Então é melhor ter gordura? Não, vou explicar. Isso é só o tipo da mama. Ah, tá. Não tem a ver com a gordura corporal. Certo. Uma pessoa obesa pode ter uma mama densa. Ah, ok. Uma pessoa magra pode ter uma mama adiposa. Perfeito. Certo? Então, assim, o tipo de mama dificulta ou facilita o aparecimento, o surgimento, a percepção, né, do nódulo, né? Então, quando são microcalcificações, né, a gente só consegue ver essas microcalcificações num exame de mamografia, que eu vou falar mais para frente. Mas aqui eu vou falar mais dos sinais e dos sintomas. Vamos lá. Uma mama é para ela ser lisinha. Uma mama é para ela ter a coloração toda homogênea, né? Uma mama é para ela não ter, a gente não enxergar muito bem os poros, né? Então, quando a gente vê na mama que ela tá com a coloração estranha, avermelhada, acastanhada, roxa, quando ela tem uma uma alteração palpável, quando ela tem uma secreção ou sanguinolenta ou uma secreção transparente, como a água mesmo, a gente chama água de rocha, e essa secreção ela sai naturalmente, sem você precisar apertar o mamilo, é um sinal. É um sinal importante. A gente não quer chegar ao diagnóstico do câncer de mama através desses sinais. A gente quer pegar esses cânceres antes deles aparecerem com isso aí. Porque eles podem aparecer... Quando começa a aparecer esses sinais é porque já vai num nívelzinho mais evoluído. Isso, é porque aquela doença já está ali há um tempo. Entendi. E a gente não quer isso, né? A gente quer pegar o câncer num estágio inicial. Lembrando que, mesmo cânceres em estágios mais avançados, a pessoa não precisa, assim, se desesperar. A gente sabe que
que não é uma notícia boa, né? A gente sabe que nunca será, ninguém quer ter um câncer. Porém, se eu pudesse dar a minha palavra aqui de solidariedade para essas pessoas, é que o câncer de mama, ele é altamente estudado. Eu trabalho numa clínica, eu trabalho em várias clínicas aqui em Natal, tem uma delas que a gente tem reuniões quase que semanais sobre drogas novas, estudos novos, informações novas. Então, assim, a mulher acometida por um câncer de mama é uma mulher que está sendo altamente estudada. Existem inúmeros protocolos de tratamento. Eu diria que, assim, se você pegar, assim, 10 pessoas, colocar, assim, num ambiente, se você perguntar o tratamento para cada uma delas, vai ser diferente. Uma fez mastectomia, a outra não fez, a outra usa uma droga, a outra não usa. Então, assim... É tudo de acordo com cada organismo, né? Com cada situação. Exato, cada situação. E, assim, graças a Deus, é um câncer que está sendo muito estudado, né? A indústria farmacêutica investe muito nisso. E a gente vê a evolução, né, na história do câncer. A medicina, na história da medicina. A medicina hoje, ela vem evoluindo. E eu acredito muito por essa dedicação das pessoas que faz a medicina hoje. Exato. De serem incansáveis pesquisadores que são formadas hoje é composta por pessoas que têm interesse em resolver, em trazer solução para esse mal que atinge a cada indivíduo. Hoje estamos falando do câncer, mas eu tenho certeza que é uma área muito difundida em todas as situações de saúde, né? Cada um tratando do seu âmbito, da sua seara. Exato. Então, assim, existem alguns sinais, mas não vale ficar esperando por sinal. Isso. Precisa se movimentar. Claro. Sempre. Quando chega o Outubro Rosa, surge o mesmo embate, a mesma questão de sempre, que todos os anos muita gente fala, né? Que é a questão do autoexame, né? Algumas vertentes dizem que o autoexame não deve ser feito, que isso, que aquilo. Mas a gente mora num país continental, né? Nós moramos no Brasil, que tem várias realidades aqui. A gente tem São Paulo, tem, né, os grandes hospitais, os grandes centros, e a gente tem a Amazônia, o sertão, né? Os menos favorecidos. Os menos favorecidos. Então, assim, o tempo entre uma consulta e outra, geralmente dura 1 ano. Você vai no seu médico mastologista, ou no ginecologista, ou no clínico geral, de ano em ano. Pelo menos isso. Pelo menos ideal, isso. Porque existem... Não existe só um exame, né? Você estava falando agora do toque, né? Do autoexame. Do autoexame. Muitas pessoas, muitas mulheres a gente escuta, eu não sei, eu não consigo, eu não entendo nada. Ou faz no período errado, porque também tem o período do autoexame, porque antes da menstruação, enfim, tem algum período que também não é o ideal. Mas não existe só esse, não é, Ana? Tem uma diversidade. Existem outros exames, mas a importância do autoexame existe. Tá? Ou seja, fica a dica. Fica a dica. Todo mundo precisa fazer. Por quê? Porque entre uma consulta e outra tem 12 meses. Se você palpa a sua mama, por mais que você não entenda muito sobre o que você está sentindo ali, de um mês para o outro... Pode ter uma coisa diferente. Pode. Entendeu? Então, assim, quando você sentir uma coisa que realmente chamou sua atenção, você ganhou tempo. Sim. Você não vai esperar 1 ano para uma pessoa que não se toca, certo. Não é? Então, assim, eu acho válido. Porque, por exemplo, a mulher lá da Amazônia, inclusive eu faço um trabalho lá também, a mulher lá da Amazônia, ela não tem acesso, como a gente tem aqui em Natal, de ter ultrassonografia. Em cada bairro tem uma clínica de ultrassom, de uma mamografia, mamógrafos bons, equipamentos bons. Então, o autoexame já ajuda. É válido, já ajuda, não substitui a mamografia, não substitui a ultrassonografia, mas ajuda. Ganha tempo. Ganha tempo. Perfeito. Exato. Então, os exames seriam o autoexame, mamografia e tem mais algum? Depende. Aí que vem. Por isso que informação é tão importante, não é? Jesus. Exato. O que acontece? Existem vários tipos de exames, né? Existe a mamografia, a ultrassonografia. Sempre vem casadinha, mamografia e a ultrassonografia. Exato. É importante fazer as duas, apesar de que a mamografia... São imagens diferentes? São imagens diferentes, né? A mamografia... Eu vou falar um pouquinho de cada um para as pessoas entenderem. Tudo bem. A ultrassonografia, ela não usa radiação, tá? Ela usa o som,
aquele gelzinho, E né? assim, Ana, vamos combinar, mais confortável, né? Pois Porque a mamografia tem aquelas duas... Lá vem eu dentro da minha sabedoria, né? Aquelas duas barras de ferro que mata a gente esmagada. Oh, meu Deus, pois não é. É dolorido, né? Um bocado, Eu meu costumo Deus. dizer que eu acho que quem inventou a mamografia não era mulher. Era não. Né? Ele era um santo, porque ajudou, arrumou, né? Criou uma ótima Claro, ferramenta, mas claro. não teve pena de nós, É. nenhuma. Mas vamos lá. Mas Tem então- a Ultra, que é mais confortável de fazer. Isso, mas elas veem coisas diferentes. A mamografia é o exame usado para rastreio, é o único que diminui a mortalidade, né? Assim, é importante a gente fazer a mamografia. Ela não é substituível. E é importante também o combate às fake news, que chegaram aqui também na área da mastologia, na área do câncer de mama, porque a gente vê difundido aí na internet, em alguns lugares, que a mamografia causa câncer. Nossa. A mamografia causa câncer, a mamografia é perigosa. Pela e tal, radiologia. pela radiação. Radiação? Exato, mas não. O benefício que uma mamografia traz, ele é Infinitamente superior. infinitamente superior ao risco Sim. da radiação, né? Então, assim, é um raio único ali que dá e que você vai ter aquela imagem da sua mama ali válida por um ano, né? Ou até um pouco mais. E que é necessário fazer, Até né? porque, Ana, não é uma exposição contínua. É Não. um momentinho que você vai Isso. ali e faz um exame. Exato. Por mais que eu brinque com a dor, é uma verdade. Mas assim, não é uma coisa duradoura que vá Não. trazer um malefício à Exato, saúde. exatamente. E aí a mamografia é a única que encontra microcalcificações, que são invisíveis, né, ao olho da ultrassonografia e são impalpáveis às vezes, né? Sim. Não dá para palpar, né? Não dá pra sentir. Não dá para sentir, porque é 1 milímetro. Você já olhou numa régua o que é 1 milímetro? Não dá. E né? dentro de um órgão, né, recheado com Isso. de gordura, de Tecido. músculos, né? Exato. De fato. Não tem como, É. né? Então, tem a mamografia, tem a ultrassonografia, que é aquele mais confortável, como você falou, que elas devem andar juntas em muitos É porque casos. um completa o outro, né? Exato, um complementa o outro. Tem a ressonância, que é usada para alguns casos, né? Em algumas variáveis, né? Aí vai aprofundar um pouquinho mais. Isso, que aí vai de médico para médico, de paciente para paciente, se aquela paciente precisa de um acompanhamento mais especial com a ressonância, se ela possui um implante mamário que de tempos em tempos, 3 em 3 anos, 2 em 2 anos, precisa de uma ressonância. Você falou uma coisa muito importante agora, implante mamário. Aham. Existe índices maiores por ter silicone, não ter? Porque agora também está vindo essa frente. Não, vamos terminar dos exames, depois a gente vai para os implantes. Mas é uma pergunta boa. Então, Ana, existem aí, vamos lá. Autoexame, mamografia, ultrassonografia, aí precisa de investigar um pouquinho mais, vai para ressonância e tem Isso. E tem um novo, né, que inclusive não está no rol da ANS, ainda os planos de saúde, eles não pagam, que é a tomossíntese. Nossa senhora, se o plano de saúde não paga, imagina o preço. Não, até que não é tão assim, né? É caro, né? É caro, mas é um exame que é possível, né? Eu acho que deve estar em torno de R$700. Ah, tá, não, é possível sim. As duas é mamas, possível. né? Então, assim... E esse último, então, ele é uma mistura de exames. Sim. Ele é uma mamografia, certo? Que a mamografia, ela corta em um pedaço a mama, né? Ela tira uma foto da mama. Imagem. E a tomossíntese, ela é como se fosse uma tomografia. Ela fatia a mama em vários pedacinhos e esses pedacinhos, eles vão sendo sobrepostos e a gente vai conseguir correr para frente e para trás, investigando toda a mama. Ou seja, faz uma análise mais aprofundada, né? Porque são quadrantes que você consegue abrir mais. Isso. Aí eu, dentro da minha Isso. do meu conhecimento aqui, eu imagino que é uma imagem que você consegue abrir mais para ver mais Exato. detalhes. Vamos mais imaginar minúcias. aqui uma melancia, Sim. tá? Uma melancia com semente. Se você parte a melancia em 4 pedaços, você consegue ver algumas sementes, concorda? Perfeitamente. Algumas dentro lá da melancia, a gente não consegue ver, porque tem... Você vai precisar cortar em mais pedacinhos para você abrir o espaço, o leque de observação. E a tomossíntese, ela fatia a melancia certo. em vários pedacinhos e a gente vai conseguir ver
toda a mama para frente e para trás. Perfeito. Tem, aqui em Natal já tem esse exame, em alguns serviços. Que coisa maravilhosa. Ou seja, existem muitas formas de investigar, agora precisa ser vista com seriedade e profundidade, né? Porque assim, às vezes tem mulheres que recebi um diagnóstico, né? Bom, porque de cara não sai o diagnóstico, de cara já vem assim, vamos observar mais, vamos investigar, pronto, acabou a energia da mulher ali mesmo. Não quero não, porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas quando se faz tudo isso, ganha tempo de vida, demais, né? Com certeza. Qualidade de vida também. Qualidade de vida, isso aí. Eu tenho uma paciente, teve um diagnóstico recente de câncer de mama. E ela chegou para mim e falou assim: doutora, eu tenho uma viagem de peregrinação no mês que vem. Eu vou fazer um caminho de peregrinação de fé, que já estava agendado com familiares e tudo, dura 15 dias. E aí? Vá, faça. Se encha de fé. Isso. Né? E comece um processo com seriedade. Com certeza. E na volta... seguimos com o tratamento, você com o coração cheio de esperança, cheio de fé, porque isso é muito importante, né? Toda mulher que recebe um diagnóstico, a mulher que é mãe, principalmente, ela pensa, meu Deus, será que eu vou ver meu filho se formar? Será que eu vou ver meus netos? Será que eu vou... Vai! Confie que vai. É um medo que não tem como ser controlado, até porque nós vivemos numa sociedade onde a estatística está aí, posta para todos nós, né? Exato. E aí quando a mulher escuta de um médico, olha, de fato, a gente precisa ver, investigar, porque tem toda a tendência, né? As características de ser um câncer. Parece que perdeu o chão, abre o chão e precisa passar por esse momento de luto, aspas, de conscientização do que precisa ser feito, viver com seriedade, para conseguir vencer. Exato. Né? E eu costumo dizer que, assim, a principal, como é que eu posso dizer, tranquilidade da mulher é quando ela faz os seus exames regulares. Tem mulheres que chegam para fazer ultrassonografia comigo que dizem, doutora, tem 4 anos que eu não faço esse exame, e tá lá se tremendo, com medo e tal. Quando termina o exame, que eu digo, não tem nada. Ai, meu Deus. Mas não dê mais 4 anos para frente, não? Ajude. É exatamente o que eu digo. Pronto, olha, você teve a oportunidade. Esse alívio ano a ano. Viva esse alívio ano a ano, não é? Isso. Porque aí, assim, a gente vai ficar mais tranquila, né? Porque o tempo corre contra o câncer. Quanto mais a gente demora, pior a situação fica. Então, né, precocidade é a palavra. Nós falamos aqui sobre o que é o câncer, os fatores de risco que pode ocasionar, os sinais, sintomas que vêm, que pode aparecer, o que a gente pode fazer, quais exames a gente faz para descobrir, para ter um diagnóstico fechado. Mas existem fatores externos que podem colaborar, tipo profissões, vivências, situações de vida que pode estimular o surgimento do câncer? Olha, é até uma parte assim, eu acho bem chocante você citar profissões, né? Porque a gente não quer aqui chocar a população, a gente aqui não quer estigmatizar a população, mas existem estudos, né, que mostram que profissionais que trabalham à noite, que trocam turnos... Sem horas de sono, repouso necessário. Sem o repouso necessário, né? Profissionais que trabalham com materiais químicos que são perigosos, por exemplo... Tanto é que tem algumas profissões que têm a periculosidade, que tem a diferencial do salário. Isso. Mas não cobre, né? Não, exato. É uma remuneração que não vai devolver saúde. Exatamente, inclusive... Mas já é um sinal de alerta. Já. Atenção ao que você faz, Exato. ou seja... Se cuide mais, se observe mais, se trate mais. Exato. Não é abandone o seu emprego. Não de jeito nenhum, de jeito nenhum. Por exemplo, cabeleireiras... Muito né, química. Que trabalham muito ali com a química e tudo. Elas entram num grupinho de risco ali, né? Enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos que trabalham com radiação, né? Com a radiologia. Da continuidade. Exato. E alguns trabalhadores da indústria química específica, cada tipo de câncer tem. Um é com silício, o outro é com, enfim, tem amianto, e por aí vai.
Então, assim, na parte do câncer de mama, chama-se atenção para cabeleireiros, enfermeiros, técnicos, ou radiologia, seja, pessoal que trabalha na radiologia. Estarmos mais atentas. Exato. Não significa mudar de área. Não. Muito não. pelo contrário. Exato. Apenas entender, eita, eu tenho um fator a mais. Preciso... Ou seja, preciso olhar mais Exato. para essa minha condição de vida para poder não ser pega de surpresa. Exatamente, exatamente. E, perfeito. E assim, uma observação que eu acho que a gente não falou é com relação à idade mínima para fazer esses exames. É uma dúvida verdade. muito, né? Então, assim, existe um padrão, né, que diz assim, a partir dos 40 anos não pode mais deixar de fazer. Mas antes não se faz? Pois é. O que acontece, novamente, que eu falo na medicina, é o depende, né? Se você tem um histórico, se você tem algum fator de risco, né, na sua família, alguém próximo a você, mãe, irmãs, parente de primeiro grau ali, teve câncer de mama... É sempre bom olhar. Exatamente. Aí você antecipa, né? Mas isso, todos têm que ir para o médico. Todos têm que ir para um mastologista, um ginecologista, para que ele conduza corretamente o seu rastreio. Sim. Porque muda de pessoa para pessoa, variantes daquelas, tudo que eu já expliquei. Então, assim, se você é jovem, menos de 40 anos, não que 40 anos seja, não, pelo amor de Deus. Novíssimo, né? Na moda, isso, tá tudo isso. certo. Mas vamos lá, uma pessoa de 30 anos, né? Uma pessoa de 26 anos, que teve a sua mãe acometida com câncer de mama, ou uma irmã, ou um pai, né? Porque o homem, quando ele é acometido por câncer de mama, os parentes de primeiro grau precisam ser investigados. Então, é importante que vá no mastologista, pelo menos para fazer uma ultrassonografia, né? E dar prosseguimento a esse cuidado com a mama, né? Agora, existe uma divergência da Sociedade Brasileira de Mastologia e do que o SUS recomenda, né? Assim, a recomendação, porque está lá na recomendação do SUS que a mamografia só deve ser feita em pessoas acima de 50 anos, não é 40 anos, é 50 anos e tal. Então, assim, lá nos Estados Unidos, na Europa, eles recomendam com 40 anos, né? O SUS aqui, ele recomenda com 50 anos porque é uma recomendação, assim, de grande escala. Eu acho que é o maior índice, né? Ele usa, assim, a questão... como é que eu posso dizer, assim... Ele só disponibiliza verba para fazer exames... Entra uma questão política. Exato, entra. Porque imposto a gente paga muito, né? Sim. Mas, infelizmente, não chega até lá na ponta. Então, eles precisam fazer essas diretrizes aí que não agradam muito a nossa classe, a maioria da nossa classe, pelo menos a mim. Eu vou falar por mim, tá? Sim. Não me agrada dizer que a mulher tem que fazer mamografia só com 50 anos, a partir. A mamografia é um exame relativamente barato, né? É possível pagar-se ali 150, 200 reais, 250 reais. Fazer um investimento um pouquinho maior, Faz saúde social. Exato, é saúde pública, né? Então, assim, se o governo não lhe dá essa oportunidade de fazer o exame com 40 anos, tire do seu dinheiro, economize, junte, uma vez por ano, né? 200, 150 E reais. existem essas ações que, no Outubro Rosa, por exemplo, que muitas empresas, elas se organizam e traz aquele caminhão que faz um atendimento mais ampliado, né, para a sociedade. Aproveita, se não tem, aproveita essas ações. Exatamente, que é uma ação, assim, linda, né? Olha, aqui eu vou citar, eu até posso ser injusta, mas vou citar 2 grupos, o Grupo Bonitas e o Grupo Reviver. Eles fazem um trabalho social que salva vidas. E incansável. Exato. Incansável, porque são anos que esses grupos, eles vêm atuando na sociedade, eles vêm trabalhando com essa conscientização, mas acima de tudo com essa possibilidade de diagnóstico, né? Oferecendo um exame que hoje é tão escasso por questões que estão acima das nossas resolutividades. E eu até queria parabenizar a instituição, porque vocês disponibilizam aqui, né, um espaço para isso. Que é o Grupo Reviver, que sempre vem, conversa com a instituição, com o UniRN. Exato. E aí este caminhão vem para a instituição para atender a população mais menos favorecida, né, e que precisa desse exame. Eu vou atender aqui esse mês. Ai, parabéns, que coisa joia! E assim, os nossos funcionários também, os funcionários de limpeza, como eles são também beneficiados? Saúde é vida, né? A gente tem que tratar. Verdade. Ana,
Chegamos ao fim do nosso podcast. Gente, é tema pra gente conversar 1 ano, tá? É. Mas a gente pode pegar outros pequenos temas e trazer Ana aqui pra gente conversar um pouquinho. Muito obrigada por sua presença. Pra gente fechar o nosso podcast, você diria uma palavra para o câncer de mama. Você poderia definir em uma palavra? Não tenha medo. Não é uma palavra, mas é uma expressão. Uma expressão, né? Não ter medo. Não tenha medo. Não tenha medo que você não está sozinha. Você tem equipes capacitadas demais para atender, para lhe ajudar, para lhe tratar e lhe curar. Então vamos na expressão. Vou dizer também. Então, na minha concepção, acreditar na vida. Exato. Porque quando você acredita que tem vida para viver, você briga por ela. Venha o problema que vier, você vai superar todo ele. Exato. Então, assim, obrigada, Ana. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu sou Lucila Ramalho, diretora do Complexo de Ensino Noilde Ramalho e ADHC. Tchau, tchau.